Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Professora Tereza para mais uma aula de matemática, onde hoje a gente vai estudar sobre expressões numéricas. Pessoal, no vídeo anterior a gente já viu as expressões numéricas e aprendeu a ordem das operações. Qual operação eu devo resolver em primeiro lugar, tá certo? Aqui nesse vídeo a gente vai ver as expressões numéricas quando nós tivermos esses sinais, parênteses, colchetes e chaves. Então, toda vez que a gente tiver esses símbolos aqui, em primeiro lugar, independente das operações que tiverem na expressão, em primeiro lugar, sempre, eu vou ter que resolver os parênteses. Em segundo lugar, aquilo que tiver dentro dos colchetes. E em último lugar, as operações que tiverem dentro das chaves. Vamos ver na prática como é que funciona isso? Então vamos lá, um primeiro exemplo aqui. Suponhamos que a gente tenha mais 1 menos 3 vezes 5. Mais 1 menos 3, parênteses, vezes 5. Então aqui eu tenho uma adição, subtração e uma multiplicação. Porém, a gente tem os parênteses. Então, primeiro eu resolvo tudo que está dentro dos parênteses para depois resolver o que está fora dos parênteses. Então, resolvendo essa operação que está dentro dos parênteses, mais 1 menos 3 significa tenho 1, gasto 3. Se eu tenho 1, gasto 3, eu fiquei devendo. Se eu fiquei devendo, menos 2 vezes 5. Lembrando que o 5 não tem sinal nenhum, então ele é positivo. Certo? Coloquei pequenininho aqui só para a gente não esquecer, mas nem precisa colocar, tá bom? Multiplicação de sinais diferentes. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado é menos. 2 vezes 5, 10. Então, o resultado da nossa expressão, menos 10. Exemplo B. Menos 2 vezes, parênteses, menos 5 mais raiz de 9. Então, como a gente está vendo, primeiro a gente tem que resolver os parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho uma adição e uma raiz. Então, primeiro a gente resolve a raiz para depois resolver a adição. Conforme a gente aprendeu no vídeo anterior, nós temos essas prioridades. A raiz vem primeiro do que a adição. Então, eu copio aqui o menos 2 vezes. Eu vou manter os parênteses, por quê? Porque primeiro eu vou resolver a raiz para depois resolver a adição. Então, eu só elimino parênteses quando eu não tiver mais nenhuma operação para fazer lá dentro, tá bom? Então, vai ficar menos 5 mais raiz de 9 é 3, menos 2 vezes. Agora, eu já vou eliminar os parênteses, porque aqui a gente já tem um resultado final. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Na multiplicação de sinais iguais, resultado é mais 2 vezes 2, 4. Certo? Letra C. Menos 8 mais 7 vezes 4 elevado ao quadrado. Primeiro, nós vamos resolver os parênteses. E aqui, gente, a gente tem que observar um detalhe. Eu tenho um sinal menos do lado de fora do parênteses, então eu não posso esquecer que no final de tudo eu tenho que trocar o sinal daquele número que está dentro do parênteses. Por isso eu não vou eliminar ele logo de cara, para eu não esquecer esse detalhe, tá bom? Então vai ficar menos 8 mais 7. Tenho 7, gasto 8. Faltou 1. Então o resultado é menos 1. Vezes 4 elevado ao quadrado. Ó, agora eu tenho uma multiplicação. Aqui eu tenho também um sinal que precisa ser trocado. E eu tenho uma potenciação. Então, primeiro eu vou resolver essa potenciação. Mas eu já vou trocar o sinal do 1, porque uma operação não vai interferir na outra, tá? Então, aqui eu já posso trocar o sinal do menos 1. Lembrando que toda vez que a gente tiver um sinal de fora de um parênteses, eu tenho que
trocar aquele sinal que está dentro do parênteses, tá bom? Então, o menos manda a gente trocar o sinal do menos 1, vai ficar mais 1 vezes. Resolvendo essa potenciação, 4 elevado ao quadrado, lembrando que não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. 4 vezes ele mesmo, porque é uma potência, repetindo 2 vezes. Então, 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Número sem sinal significa que ele é mais, então eu pus um maisinho aqui só para a gente não esquecer. 1 vezes 16, 16. Mais vezes mais, fica mais. Certo? Nesse exemplo, pessoal, nós temos uma raiz com uma adição dentro da raiz e uma adição fora. Nesse caso, pessoal, toda vez que nós tivermos uma adição dentro do radical, a gente tem que imaginar que existe um parênteses aqui, tá certo? Primeiro eu vou resolver essa adição dentro do radical para depois resolver a raiz. Então, isso daqui é a mesma coisa, raiz de 10 mais 6 é a mesma coisa que raiz de 16, mais 8. Agora, nós temos uma raiz e uma adição. Primeiro, a gente resolve a raiz. Raiz de 16 é 4, raiz quadrada de 16 é 4, mais 8. 4 mais 8, mais 12, ou simplesmente 12, certo? Nesse exemplo, a gente tem uma raiz e depois nós temos subtração do lado de cá. Então, vamos resolver primeiro a raiz. Raiz de 30 mais 6 é a mesma coisa que raiz de 36, certo? Certo. Quanto que dá a raiz de 36? É aquele número que vezes ele mesmo dá 36, é 6. Então, aqui vai ficar 6 menos 8. Aqui eu já vou trocar o sinal do menos 5. Então, vai ficar mais 5. 6 menos 8 mais 5. Eu vou juntar tudo que eu tenho, para ficar mais fácil para a gente raciocinar. Eu tenho 6 e eu tenho 5, então eu tenho 11. Tenho 11, gasto 8. Se eu tenho 11, gasto 8, sobrou. Sobrou quanto? Sobrou 3. Certinho? Nesse exemplo, a gente tem raiz quadrada de 4 mais 3 vezes menos 1 elevado ao cubo. Então, eu vou resolver primeiro as raízes, para depois resolver a multiplicação e, por último, a adição. Então, vai ficar raiz de 4 é igual a 2, mais 3 vezes. Vou resolver já a potência também, porque potências e raízes estão em primeiro lugar e eu posso resolvendo na ordem que elas aparecem. Menos 1 elevado a 3, gente, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, tá? Menos vezes menos fica mais, 1 vezes 1 fica 1, vezes menos 1, mais vezes menos fica menos, 1 vezes 1, 1. Então, o resultado disso daqui é menos 1. Temos uma adição, temos uma multiplicação. Em primeiro lugar, a gente resolve a multiplicação. Então, vai ficar 2 mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Mais 2 menos 3, menos 1. Tenho 2, gasto 3, falta 1. Certinho? Neste exemplo aqui, nós temos 2 vezes raiz quadrada de 6 mais 3, menos 8 vezes menos 2. Então, primeiro vamos resolver a raiz. 2 vezes raiz de 6 mais 3 vai ser raiz de 9, menos 8 vezes menos 2. Resolvendo primeiro as raízes. A raiz, 2 vezes raiz de 9 vai ser 3, menos 8 vezes menos 2. Agora, nós vamos resolver as multiplicações. As multiplicações para depois resolver a adição. Então, nós temos duas multiplicações, ó. 2 vezes 3 e menos 8 vezes menos 2. 2 vezes 3 e menos 8 vezes menos 2.
2 vezes 3, 6. Menos 8 vezes menos 2 vai dar mais 16. 6 mais 16, mais 22, ou só 22. Ó, neste exemplo a gente tem um colchete, a gente tem um parênteses, raiz de fora do parênteses. Nossa, como que eu vou fazer para resolver tudo isso? Calma. Primeiro a gente vai resolver o parênteses. Vamos ver o que tem lá dentro desse parênteses. Vou copiar todo o restante, ó. Menos 3 vezes. Resolvendo esse parênteses aqui. Menos 8 elevado ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8. Vezes menos 8, que vai dar mais 64. Menos vezes menos mais, 8 vezes 8, 64. 64 mais 1, fechou colchetes, vezes a raiz de 100. Resolvendo aqui o colchetes. Então, dentro dos colchetes, eu tenho ainda a prioridade das operações, não posso esquecer. A gente tem uma multiplicação e uma adição. Então, primeiro eu vou resolver a multiplicação. 3 vezes 64, vai dar 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Menos vezes mais, deu menos 192, mais 1. Fecha colchetes, vezes a raiz de 100. Note que eu já poderia ter resolvido essa raiz de 100, porque ela não vai fazer diferença no resultado do colchetes. Mas a gente vai deixar por último, para não correr o risco de errar, tá bom? Agora nós vamos eliminar o colchetes. Menos 192 mais 1. Tem um gasto 192, então ficou faltando quanto? Ficou faltando 191. Vezes a raiz de 100. Menos 191 vezes. Quanto que é a raiz de 100? Aquele número que vezes ele mesmo dá 100. 10. Menos vezes mais menos. 191 vezes 10. 1910. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre expressões numéricas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de curtir se você gostou. Compartilha para muito mais gente aprender matemática e ver que, ó, fácil. Beijos, até a próxima aula, até o próximo vídeo.